Olá, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar um livro que, na verdade, é um livro muito importante para quem quer dominar isso da prosperidade. Será uma conversa mais livre, né? Mais uma recomendação pessoal. A gente vai fazer isso aqui nas redes do Instituto Prosperar. De vez em quando nós vamos produzir materiais sobre um livro importante para quem queira dominar isso da prosperidade. Vocês já devem ter visto aqui no canal que há um audiobook narrado por um narrador que domina isso, um grande amigo meu chamado Felipe Bispo. Eu até deixei lá um link do canal dele para vocês também acessarem. Ele tem lá bastante material muito bonito, inclusive é um artista, né? É um músico. E aqui nós temos já no canal, portanto, esse audiobook, quase 7 horas de narração sobre esse livro, O Mais Esperto que o Diabo. Em todos os lugares que vocês observarem alguém falando sobre as leis da prosperidade, você verá a recomendação desse livro. De vez em quando aparece por aí uma crítica ou outra ao Napoleão Hill. Porém, olha, o Napoleão Hill sistematizou e fundamentou a filosofia da vida prática. Como ele mesmo dizia, era uma filosofia que faltava. Praticamente a gente não encontra isso nas academias, né, nas faculdades. Uma filosofia que permita a pessoa dominar a sua vida prática. O Mais Esperto que o Diabo é muito interessante porque ele é um livro que o autor ele faz uma entrevista com o diabo. A pessoa pode se espantar quando começar a ler o livro porque ele chama o diabo de Sua Majestade. Mas isso é uma estratégia. É uma estratégia. O diabo aqui, como personagem do livro, para entregar as chaves, exige que o Napoleão Hill chame ele de Majestade. Portanto, é só uma estratégia do entrevistador para enganar o entrevistado e absorver todas as chaves que ele pode entregar. Eu já li esse livro algumas vezes. Eu toda vez que estudo um livro, eu faço fichamentos do livro. Ou seja, isso é um vício da academia, né? Mas é um vício muito bom. Você pegar um livro, marcar o livro. Eu não tenho muita pena de marcar o livro, o meu é todo marcado. E anotar no caderno e depois estudar aqueles apontamentos que você separou, vale muito a pena. Se você quer dominar isso da prosperidade, as leis da prosperidade, deixar essa ideia boba de que o dinheiro é prosperidade e não é bem assim. Se você quer dominar as leis, vale a pena se dedicar a estudar esse livro. E aí no canal do Instituto Prosperar nós temos o audiobook e temos alguns capítulos separados que também colocamos aí. Esse livro é uma entrevista de 1938, ou seja, o Napoleão Hill começou a escrever esse livro em 1938. Olha quanto tempo tem, né? Ele tem 12 capítulos, né? Um pouco mais, porque tem epílogo, resumo. São 12 capítulos. E cada capítulo vai entregando uma chave diferente em relação a trabalhar e tirar as chaves do diabo para... a essência do livro é única. A essência é ensinar as pessoas a deixar de ser alienados. O que é um alienado? A gente vai ver aqui, eu até separei umas partes, porque a ideia é recomendar o livro, né? Separei umas partes aqui, marquei para poder conversar com vocês. Aqui, nessa primeira parte separada, que eu marquei, tem um conceito sobre o que é ser fracassado, porque às vezes a pessoa acredita que só porque ela não consegue dominar a vida nesse momento, ela é fracassada. Às vezes é o conceito, né? Diz, olha, fulano de tal não tem dinheiro, é um fracassado. Fulano de tal não conseguiu tal coisa, não conquistou tal coisa, é um fracassado. E às vezes liga isso até a idade. Esse conceito do Napoleão Hill sobre ser fracassado eu gosto muito, porque é muito maior. E eu quero dizer com o termo fracassado, homens e mulheres que chegam aos estágios finais de suas vidas, desapontados porque não conseguiram alcançar as metas que haviam se proposto de coração. Há uma música por aí do Titãs que fez sucesso por um tempo, chamada Epitáfio. Vale a pena refletir nessa música, Epitáfio. E essa música
Ali é a essência disso. A pessoa que viveu uma vida inteira sem pular o muro, né? Como diria aí o Raul Seixas, sem atravessar o muro, sem ir para o outro lado, sem dominar sua própria existência, sem experimentar as coisas por medo. A essência desse livro é isso: deixar de ser um alienado para triunfar acima dos medos, das crenças limitantes, do ambiente que a gente vive, etc. Muito importante. Esse é um conceito, né? Vamos lá, eu deixei mais coisas marcadas aqui para conversar com vocês. Aqui tem uma outra passagem que vale muito a pena apresentar para vocês. Tenho plena certeza de que nenhum esforço que possamos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldade ocorre sem algum tipo de recompensa adequada. Nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos serviços, mas ela virá de uma fonte ou outra. Observa bem, isso aqui é outra das bases dos fundamentos da prosperidade que o Napoleão Hill cristaliza. E outros autores famosos nessa área fazem eco. Exemplo, o Einart Gay, ele fala, ele é inclusive um grande fã do Napoleão Hill, né? Ele fala que para que você tenha dinheiro, você tem que levar dinheiro para outras pessoas. Parece estranho, né? O Bob Proctor fala da mesma maneira. Se você quer subir um degrau, você tem que colocar outra pessoa no nível que você está dessa escada da prosperidade. Isso combina demais com aquele conceito de que é primeiro importante, é mais importante ser para depois ter. A prosperidade, quando você domina a prosperidade, não significa que imediatamente você já vai ter todos os bens e dinheiro. Não, às vezes a sua prosperidade está chegando de outras maneiras, como a harmonia na vida, saúde, que é um dos dons da prosperidade, o equilíbrio, dominar a lei do pêndulo, e aos poucos o dinheiro vai chegando, os bens materiais vão chegando. Está diretamente ligado com aquela filosofia, aquele axioma misterioso, religioso, bem conhecido aqui no mundo ocidental, dar para receber. Primeiro entregar e depois receber. Gosto muito desse conceito que o Napoleão Hill coloca, e é onde nós fundamentamos as bases da prosperidade aqui no Instituto Prosperar. Por quê? Porque, de vez em quando vocês procuram aí na internet prosperidade, aparece alguém falando de dinheiro, 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 bens materiais, dinheiro, etc. Porém, a prosperidade, se o dinheiro está, vamos lá, se o dinheiro está sob a tutela da prosperidade, aquele dinheiro será uma bênção para a sua vida e para as pessoas ao redor. Porém, se você domina o dinheiro, mas não está dominando a prosperidade, você terá desarmonia da vida, será infeliz, viverá com medo de todas as coisas, brigando com todo mundo. O seu dinheiro causará desunião em sua família, te causará doenças, você entregará sua vida para ganhar mais dinheiro, porque está preso à avareza, egoísmos, desequilíbrios, etc. Aqui nós fundamentamos a prosperidade no lugar que ela tem que estar. Dominar as leis da prosperidade para que você possa ter um dinheiro abençoado e não um dinheiro amaldiçoado, né? Aquele que vai te causar danos. É um fundamento muito bonito e se estuda bastante aqui no livro Mais Esperto que o Diabo. A outra passagem aqui, que eu marquei, na página 60, que já começa a explicar o que é isso de ser um alienado, né? Olha só que interessante. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece, sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Porque, na verdade, ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte de seu tempo tentando justamente descobrir isso. Olha que interessante. A maioria das pessoas, o Einart Gay, ele fala sobre 5%. De cada 100 pessoas, 5% sabe o que quer verdadeiramente da vida. 95%, ou seja, 95 pessoas desses 100 vivem uma vida como uma alienada. O que é isso? Como um robô programado.
foi programado ali na sua primeira infância, recebeu todos os conceitos, todas as ideias. A maioria das pessoas, meus caros, nem sequer tem uma ideia própria. Vivem como uma multidão, vive em massa, nem sequer cria uma individualidade. Vê? A pessoa nem sequer vive a sua própria vida. Quanto mais saber o que ela quer da vida, imagina. Se você descobrir o que quer da vida, se você criar uma definição de propósito e lutar por aquela definição de propósito, isso é o que te fará triunfar na existência. É isso que te fará, em algum momento, dominar a sua prosperidade. Porque você definiu um propósito e vai lutar por esse propósito a vida inteira. Se você aceitar a vida de qualquer maneira, aceitar viver como um galho, sabe quando chove? Tem lá um pedaço de galho que aquela água vai levando aquele galho para qualquer lado. Se você aceitar isso, vai viver como um alienado que não dominou os seus próprios poderes, ou seja, suas próprias capacidades, suas próprias habilidades entregues por Deus, né? Se a pessoa não domina essas capacidades que Deus lhe entrega, ela fica sob a tutela do diabo. Nesse caso, sob a tutela da alienação. Olha que interessante. Aqui é uma pergunta que o entrevistador fez ao diabo. Veja a pergunta. Vá em frente e descreva o que é um alienado. Dê a sua descrição ponto a ponto, de forma que eu possa reconhecer um alienado quando estiver próximo de um. Olha a resposta do diabo desse livro. Olha que interessante. A primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida. Vê? Definição de propósito. A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada por meio do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Ou seja, uma pessoa que não sabe dominar a lei do pêndulo, desequilibrada. Há muita informação sobre isso aqui no canal do Instituto Prosperar. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer. E expressará claramente a sua fraqueza, pegando o atalho em tudo o que puder. Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber tudo de tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros, várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso, ou seja, não sabe dominar a sua própria existência. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. É isso de ir com a massa, né? Quando a massa está criticando alguém, a gente vê muito isso na internet. Quando a massa está fazendo os lixamentos de internet, todo mundo vai, sem colocar reflexão, sem olhar os dois lados. Olha como isso é perigoso. Isso é um comportamento de um alienado. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele começa várias coisas, mas nunca termina nada. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. É a pessoa que reclama de qualquer coisa, né? Ele nunca tomará decisões sobre nada. Se puder evitá-las e se for forçado a decidir, tem grande possibilidade de que ele reverta as suas decisões na primeira oportunidade.
ou seja, é uma pessoa sem definição. Ele comerá muito e se exercitará muito pouco. Ele beberá bebida alcoólica, se alguém pagar para ele. Ele apostará muito, ou seja, viciado, né? Desequilibrado. Ele criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto outros trabalharão para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira, antes de admitir a sua ignorância em qualquer assunto. Se ele trabalhar para os outros, ele os criticará pelas suas costas e os elogiará na sua frente. Muito interessante, né? Essas são as bases e os fundamentos de uma pessoa alienada. Vê que interessante. Ou seja, aqui o Napoleão Hill conseguiu, através da sua experiência e das entrevistas que ele fez, entregar para nós uma clareza disso do que é ser uma alienada. Em síntese, é a pessoa não dominar a sua própria existência, né? E aqui, mais uma parte. Reconheça que a vida é um mestre cruel, que ou você controla ou ela controla você, entende? Ou você domina ou será escravo na sua existência. Não há meio termo. Nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira. É necessário criar uma definição de propósitos para dominar a sua própria existência. Vê? Uma definição de propósitos. O meu livro é totalmente riscado. Isso aqui, toda vez que eu vou ler um livro, eu nunca leio correndo e passando de uma página para outra, né? Eu realmente estudo o livro. Para concluir, quero ler uma parte aqui para vocês, que é, bom, uma definição para uma conclusão disso. Olha só. Em outras palavras, se eu sei o que eu quero da vida, peço deliberadamente e apoio o meu pedido com total consciência e desejo pagar o preço que a vida cobrar para conseguir o que quero. E ainda recuso a aceitar qualquer substituto. Com isso, a lei do ritmo hipnótico, que nós já estudamos aqui no canal, né? A lei do ritmo hipnótico tomará conta dos meus desejos e me ajudará pelos meios lógicos e naturais, e transformará esses desejos em realidade física. Isto descreve exatamente a forma que a lei da prosperidade trabalha. Portanto, olha só, esse livro tem chaves extraordinárias. Eu li para vocês aí uma parte ou outra que eu sempre destaco, mas o meu livro é completamente destacado, né? Cheio de fichamentos. E aqui, caso você não tenha o tempo, não sei, de parar ali para ler o livro, eu gosto mais de ler o livro, assim. Se você não tem esse tempo, tem aí o audiobook para vocês no canal, para também estudarem quando estiverem no carro, fazendo alguma coisa, mas vale a pena investigar um pouco mais esse livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, tá bom? Que a prosperidade siga e seja direcionada para todos vocês.